Puríssimas. Nós estamos aqui inaugurando o nosso Pura Fé Talks hoje, especial com o tema Coração Puro. Eide, bom dia. Bom dia família Pura Fé. Estamos aqui no nosso Pura Talks, o podcast da família Pura Fé, onde nós vamos trazer sempre conteúdos, informações, e hoje em especial não dá para abrir sem trazer o nosso bispo e a nossa bispa para conversar, para falar conosco e para mostrar todas as ações que Deus vem falando com eles para que a gente também seja impactado. Bom dia, bispo. Bom dia, bispa. Bom dia. Que especial tê-los aqui. E nós queremos falar sobre as ações hoje que está tendo na igreja, que é o especial dos Puríssimas. Como foi trazer a conferência, como foi começar a conferência e transbordar também no coração da bispa para a gente trazer a Conferência Puríssimas. Na verdade, o mais profundo começou como uma tentativa de criar um ambiente para que nós pudéssemos romper com os limites da nossa fé. Bênção. É um dia inteiro, são horas ininterruptas. Eu fiz um curso uma vez que foi exatamente assim. E era um curso que não tinha nada a ver com Deus. E não tinha intervalo. E às vezes quando a gente fala do mais profundo, que não tem intervalo, parada para almoço, para lanche e etc., as pessoas ficam surpresas. É verdade. Mas quando eu olhei para aquele curso, para a intensidade do que estava acontecendo, eu disse, por que para buscar a Deus a gente tem que fazer o intervalo? É verdade. E no primeiro ano da nossa igreja, eu comecei o mais profundo nesse formato, de ter hora para começar e de não ter hora para terminar. Só termina quando acaba. Então, é uma imersão na presença de Deus. Para quem nunca jejuou é uma oportunidade. Para quem nunca orou é uma oportunidade. Para quem nunca louvou é uma oportunidade. E para quem já jejuou, já orou e já orou, é mais uma oportunidade, além de toda a instrução espiritual que a gente recebe ao longo de todo o dia através da palavra de Deus. Então, o primeiro ano, a respeito de público, foi um fracasso. O segundo ano já melhorou. O terceiro ano já teve uma maior adesão. Ao passar dos anos, a igreja incorporou isso como característica de quem ela é. Então, sempre o mais profundo é algo desejado, é algo esperado por nossa igreja. E Puríssimas se apropria dessa ideia do mais profundo para ser essa oportunidade para as mulheres, para ministrar ao coração das mulheres. Não tem nome melhor para a nossa igreja do que Pura Fé. Não tem nome melhor para o movimento de mulheres da nossa igreja do que Puríssimas. Porque a pureza é uma das características de quem caminha com Jesus e de quem tem Deus no seu coração. Não dá para ter Deus no coração e não ter um coração puro. Exatamente. Então a pureza é um chamado de Deus para esse tempo. Num tempo de muito brilho, de muito glamour. Esse brilho e esse glamour esconde muita coisa. Então a gente precisa só abrir o coração, deixar o coração vir para fora e as pessoas reconhecerem essa marca de quem caminha com Deus, que é de ter um coração puro. Ele se suja, só que o sangue de Jesus, ele continua sendo poderoso para nos purificar. Amém. Que coisa linda, né? Bispa, e como foi trazer isso e ser impactada, né? Porque o tempo todo vocês conversam, falam, e aí foi impactado por tudo isso que passou, primeiro, dentro do mais profundo, com a igreja no geral, e como foi trazer para as mulheres? Então, eu sempre gostei muito do mais profundo. Eu acho que o mais profundo, eu sou uma pessoa que eu não tenho vontade de sair. E o mais profundo sempre me encheu muito meu coração.
E o ano passado, eu não sei de onde, claro que o Senhor me direcionou, mas eu falei, vou fazer um mais profundo. Uau. Benção. Para as mulheres. Que é algo muito especial, é para ir mais profundo, é um tempo em que a mulher tem a oportunidade de verdadeiramente ela se entregar, ela viver um tempo para ela, com o Senhor, ela ouvir a voz, ela buscar, conhecer, sentir mais a presença. E esse ano eu comecei a pensar a respeito, né? Desde o ano passado eu já comecei a pensar a respeito. E o Senhor falou comigo, coração puro. Por que o coração puro? Porque a grande verdade é que a gente acaba escondendo muita coisa. É verdade. A gente vive com o coração muitas vezes dividido, né? Entre o que é puro e o que não é puro. É verdade. E isso eu tenho pensado muito a respeito e orado ao Senhor para que Ele me dê um coração que agrade o coração dEle. Se eu quero ter um coração que agrada o coração do Senhor, o meu coração não pode estar sujo. Ele tem que ter verdade, eu tenho que ser íntegra, eu tenho que ser verdadeira. E eu vejo realmente que muitas pessoas, elas vivem na mentira, se enganando, achando que está tudo bem, mas que de fato não está. Então, agradar o coração de Deus precisa ter um coração puro. E muito voltado no Salmo 51, não temos como lembrar de adoração sem falar de Davi. Né? E Davi, ele se colocou nesse papel, né? Sim. Cria em mim, ó Deus, ele um pecou coração puro. E a gente pediu, sabe né, que ele estava com dores do pecado ali, né? Isso. E a Bíblia fala que até os ossos, a sensação, né, de esmagamento. E é muito lindo isso que você está falando, porque Davi, ele conhecia a presença, né? E ele reconheceu ali com confronto. E o Senhor, e ele pede, né, aspersão. O bispo falou sobre Jesus, que em Jesus a gente consegue essa pureza de coração, esse lavar, né, através do sangue de Jesus. E Davi estava profetizando isso lá atrás, é messiânico, né? Mas aí é preciso ter um coração, é preciso ter arrependimento. Exatamente. E decisão. Sim. Né? É verdade. Porque uma vez que você decide, você é tentado o tempo todo. E ele fala, né, traga de volta a alegria para o meu coração, porque o pecado, ele traz tristeza. Completamente. E eu acredito muito que é de Deus, né, esse tema. Amém, eu creio. E para as nossas mulheres, para as nossas vidas, né, nós sejamos impactadas por essa presença do Senhor, né, do Espírito Santo. Amém. E toda essa sua referência, pela senhora ser uma mulher reservada, todas as vezes que você abre a boca, todo mundo para ouvir, para se inspirar, ver mulheres vindo de longe, como tem sido, né, em todos os Puríssimas, inclusive esses que nós fazemos mensalmente, né, os encontros menores, você vê que tem muita gente. Tem. Hoje a gente chegou aqui antes das 7h30 e já tinha fila, né? Mulheres sendo impactadas, mulheres que nós sabemos que nós somos a coluna da casa, que quando nós estamos de joelho, os nossos esposos estão de pé, a nossa família está crescendo. Como é a senhora se ver sendo levada pelo Senhor para estar nesse lugar de inspiração para outras mulheres? Bom, isso para mim é um desafio muito grande, porque eu acabo trazendo para mim uma responsabilidade muito grande, um medo primeiro de errar com o Senhor. Sim. Porque eu quero exatamente ser quem eu sou, eu não quero fazer nada porque para eu aparecer ou para eu ter seguidor, isso não me interessa. O que eu quero verdadeiramente é o que eu tenho aprendido a cada dia. Amém. É amar o Senhor, servir a eles e agradar o coração dele. E com isso e com o Bruno eu tenho aprendido muito. Tenho também vivido os meus processos de transformação, né? Porque a gente precisa ser transformado para a gente poder viver tudo isso. E eu creio que a gente precisa
colocar o coração no Senhor. Amém. E aí ele começa a direcionar, ele começa a guiar. É verdade. E interessante que assim a gente percebe no contexto geral que vocês são muito família, né? Somos. Filhos, netos. Como trazer esse legado, né, da pureza no coração, em buscar ao Senhor e receber essa transformação? Como que é isso para vocês? Assim, Trazer para os filhos? Na família, no seio da família, né? Eu acho que o principal de tudo é o exemplo, né? Eu não posso cobrar dos meus filhos o que eu não vivo. Sim. Quando eu vou falar com os meus filhos, eu falo olhando nos olhos, porque eu não tenho receio, porque do que eu falo com eles, eu falo crendo que é o que eu passei para eles, é o que eu ensinei, é o que eu vivo. É claro que a gente erra, é claro que a gente peca, é claro que nós somos todos humanos. Sim. Esse é o dom, porque o Senhor traz a graça. É por isso que nós precisamos estar aos pés do Senhor, porque é Ele que vai nos fortalecendo, nos ajudando, e Ele vai transformando tudo. Mas quando nós vivemos o que nós falamos, é muito mais fácil. E o bispo olha com um olhar de amor. Que coisa linda! A contemplação. Né? Como é para o senhor vê-la, né? Que já vinha de uma outra etapa, e o senhor sempre diz que sempre orava pela sua família, orava pela sua esposa. Como é vendo hoje ela sendo uma inspiração para outras mulheres? Eu acho que eu orei tanto pela minha família que ela já veio pronta. Bênção! Eu deixei de ser solteiro, fui promovido a marido e já fui promovido a avô. E é uma bênção muito grande poder ter essa família, né? Ser parte dessa família e de alguma forma poder ser um canal de Deus para o coração de cada um deles. E eu falo que a maior validação do meu ministério não é a quantidade de seguidores que eu tenho em rede social ou o meu nível de popularidade, não é a minha condição financeira, material, nem o meu poder de influência. A maior validação do meu ministério é ter a minha esposa, a minha família inteira sentada a cada culto, e agora a gente pode falar que de fato nós temos a nossa família inteira. Amém. Com o Senhor, no Senhor, acessando a promessa, acessando, e ali sentados naquelas cadeiras, me ouvindo pregar, né? Não tem valor maior, não é? E de não ter um peso de diferença, de incoerência entre o que é dito e o que é vivido. Benção. Eu sempre falo que a Vanessa jamais admitiria ser conivente com uma mentira, com uma farsa. Sim. Jamais. Então, para mim, a minha maior validação a respeito de quem eu sou, do que eu faço, passa por isso, né? O exemplo arrasta. E vê-los assim, tendo o Senhor na vida deles, é a maior herança, é o maior legado, né? É isso. Bispo, como líder, o que é mais difícil? Manter o coração puro diante da crítica ou diante da conquista para o Senhor? Eu acho que diante dos dois, né? Porque ser criticado não é fácil. Mesmo que uma crítica, quando ela vem para despertar a gente, seja saudável, não quer dizer que é fácil ouvir, ser confrontado, ser, chamado à atenção. Só que manter um coração puro diante também da conquista é um desafio muito grande, porque o próprio Deus diz para o povo de Israel: olha, quando vocês estiverem na terra, na casa, com a criação, com a plantação, com a colheita, com sua família,
Não diga no coração de vocês, foi a força do meu braço que conquistou tudo isso. Então, o grande desafio é o seguinte, é você permanecer dependendo e confiando da mesma fonte de quando você não tinha nada. Essa é a questão. É que quando eu passo a possuir qualquer coisa, eu passo a confiar naquilo que eu possuo. Sim. É quando o que eu possuo se torna senhor de quem eu sou. Meu Deus. É poder sustentar a minha identidade no que eu tenho. Não. Um homem não é o que ele tem. Um homem só tem o que ele é. Essa é a diferença. E me vem a lembrança um dia que, acho que foi no mais profundo mesmo, que começaram a chegar muitas pessoas, e os meninos começaram a colocar a cadeira lá em cima. Enquanto todo mundo estava sentado, o senhor levantou e começou a pegar as cadeiras e arrumar as cadeiras. E aí vem muito disso, né? Que o seu coração continua não no que você tem, mas no que você é. É porque a grande questão, Eide, é você continuar servindo. A igreja não cresce para eu parar de servir. A igreja cresce para eu continuar servindo cada vez mais. À medida que a igreja cresce, a minha responsabilidade aumenta. E o meu compromisso em servir deve continuar o mesmo. E a gente percebe que tudo volta para o coração. Né? É, porque se você toma tudo o que acontece e se envaidece, é porque você, de alguma forma, está retendo uma parte da glória que é totalmente de Deus. E isso é muito perigoso. Verdade. É verdade, a gente tomar para nós, né, tirar o Senhor do lugar dele e tomar para nós, para que a gente possa... E aí não anda, né? As coisas não acontecem. É porque quando a gente toma a glória de Deus, a gente diz para Deus, eu não preciso que o Senhor faça. Eu sei fazer, eu dou conta e deixa comigo. Bispo, e o que o senhor tem visto Deus fazer nos bastidores quando a igreja se volta para a pureza antes da performance? Porque nós temos, né, a tendência de criar performance. E quando o senhor vê isso nos bastidores? Essa é a era da performance, né? Sim. E quando a gente fala de performance, a gente fala sobre uma exposição de habilidades que agrega valor à pessoa que está ali se expondo, mas quando você se utiliza da performance para ocultar a realidade de quem você é e da vida que você vive quando as luzes se apagam, é que é o problema. Exatamente. A performance nenhuma, manifestação nenhuma de dom justifica uma vida corrompida internamente. Deus, ele não avalia performance. E hoje Deus, ele não está preocupado com performance. Sim. Do quanto você sabe utilizar o dom que possui. Não. Deus, ele está mais preocupado com você, com o estado do seu coração, do que com aquilo que você pode fazer, entre aspas, para ele. Ele não vem buscar pessoas que têm uma performance refinada. Não. Ele quer preparar. Ele vem buscar pessoas que têm um coração puro. Né? E esse confronto é importante para trazer de volta esse amor, né? Essa alegria, como o salmista falou, porque às vezes a gente se engana, né? É porque a gente não está aqui, minha filha, para atrair ninguém só por atrair. Exatamente. A gente está aqui apenas para possibilitar as pessoas se achegarem cada vez mais perto de Deus. É isso. Que coisa linda. E aí, quando a senhora vê toda essa forma que ele fala, a forma que ele se coloca, você é uma mulher que está aos pés do Senhor,
Como é no seu dia a dia para você manter todas essas ações, trazer sua família, para gente que está em casa assistindo também se inspirar? Eu admiro muito o Bruno. Eu me inspiro muito nele. Ele não é perfeito. Quem disse? Mas eu aprendo muito com ele, apesar de ser bem mais novo, mas ele me ensina muito. E ele, às vezes, ele acabou me constrangendo muitas vezes com o silêncio. Uau. Em relação às coisas de Deus. E eu sempre fui muito independente, sempre achei que eu me virava, né? E eu tenho visto a cada dia que não é assim. E com a transformação que o Senhor tem feito na minha vida, eu estou vendo a transformação da nossa família. Que lindo. Da nossa casa, né? Dos filhos, das crianças. E tenho visto Deus fazer tanta coisa, que é só Ele que faz. E Deus usou o Bruno Que lindo. como instrumento para alcançar a mim e a toda a minha família. E eu creio que Ele vai alcançar ainda mais, muito mais. Amém. Eu nunca quis que a Vanessa ela se achegasse ao Senhor por causa de mim. Porque se ao longo do nosso percurso juntos acontecesse qualquer coisa, o meu desejo é que ela continuasse com o Senhor. Sim. Né? E eu queria que no coração dela fosse despertado o verdadeiro interesse dela desenvolver essa necessidade de busca pela presença. Então, às vezes as pessoas elas têm uma ideia errônea. Nossa, a bispa deve aprender muito com o bispo, deve ouvir muita coisa. Não, a que menos ouve é ela. Porque eu não prego com palavras dentro da minha casa. Sim, sim. Faz sentido. E aí vem a questão do silêncio. O Bruno, ele é muito silencioso dentro de casa, muito. E eu, no começo, eu questionei ele. Falei, poxa, mas você fala para todas as pessoas, por que você não me ensina? E ele não me dava uma razão, não me dava uma justificativa. Só piorava. Muito bom. E aquilo me inquietou por muito tempo. Mas eu comecei a... Eu convidava todo mundo para ir para a igreja quando ela estava no processo de conhecer Jesus. Sim. Só não convidava ela. E como era o Terrível comigo. Ela ficava com muita Terrível. raiva. Ele não é fácil comigo, vocês estão achando? Ele é duro. Bem, se quiser que lava roupa suja aqui, a gente lava. Não é pelo Mas, muito falar. ao mesmo Não é tempo, pelo muito falar, né? Ao mesmo tempo, eu quero dizer que viver isso que eu tenho vivido com o Bruno é um desafio. É um desafio porque eu não nasci como ele desde os 11 anos de idade, Sim. nesse ambiente. Eu não tive desde criança uma experiência com o Senhor. Vendo a mãe orando na sala, coisas... Não, eu não vi isso, eu não vivi isso. E eu não passei isso para os meus filhos também. Isso vem sendo gerado. Mas né? isso tem sido construído Exato. de um tempo para cá. E muitas vezes eu falei para ele, eu não sei se eu quero isso, porque não é simples, não é fácil. Para quem vê a gente aqui assim, É verdade. não vê o que acontece antes. A gente, todo mais profundo, a gente vive um tempo muito difícil. Ano passado, antes do Mais Profundo da Puríssima, a gente teve uma discussão terrível Eu ia perguntar que isso. quase o nosso casamento Sobre acabou. luta, né? É muita Mas quase. luta. É né? muita luta. Foi por pouco. Foi. Meu Deus. Um dia antes do dia Mais antes, Profundo, na sexta-feira. o pau quebrou, o tempo fechou. Gente, eles não brigam, ó. Eu disse, acabou o casamento. Meu Acabou, Deus, acabou, acabou, meu acabou, Deus. acabou, acabou. É, mas é luta, né? Eu disse, vamos consertar, porque não tem razão da gente estar brigando.
E o pior é isso. Não tinha uma razão que justificasse a proporção. Era o inimigo querendo mesmo. E a gente perdido nos nossos sentimentos, eu disse, agora pronto. Aí Deus acordou a gente recuperou a consciência, consertamos. Dessa vez tem 2 semanas que eu adoeci, que eu tô em recuperação. Terça-feira ela fez infiltração no pescoço. Eu sigo vocês, lógico, né, gente? Por favor. E eu vi que o bispo postou também. Mas olha, do nada eu tive um mal-estar. Aí os médicos falaram que é crise de ansiedade e aquela confusão toda, né? Mas a gente entende que não é só isso. Tem muito mais coisa. O inimigo tenta distrair os nossos corações do principal foco. Porque esse movimento de hoje não é para impactar só aqui. Não. Né? A gente está falando de internet, tecnologia. Falando sobre isso, eu desci ali rapidinho um pouquinho, fui até o café. Mulheres do Rio, do Nordeste, comentando, falando comigo que estava vindo, que é uma bênção, que alegria, que está muito feliz. Então, as mulheres, elas buscam muito, né? As mulheres, elas gostam. Elas se movimentam. As mulheres, elas são muito... Elas se entregam. E eu tenho visto isso e é uma bênção. Uma bênção viver tudo isso com todo mundo. Sim, dada essa proporção, como que fica o coração, a expectativa de saber dessa influência, né? Por mais que a gente guarde o coração, mas qual que é o anseio que cria dentro da gente, né? Dentro de vocês em relação a esse impacto? Por ser líder, né? Tá à frente. O meu anseio é procurar viver cada dia mais a verdade. Amém. Viver cada dia mais buscando um coração puro. A minha expectativa é de que não seja em vão esse dia. Eu amo meus sábados. E abrir mão de um sábado, além de tudo que a gente já abre mão, é um sacrifício ainda maior. Mas a gente crê que vale a pena. Todo investimento financeiro, todo investimento que o mais profundo não é algo barato. Nós não cobramos ingresso para nenhum evento da nossa igreja. Isso faz parte de quem a gente é. E a gente tem visto uma coisa: Deus nunca tem deixado a gente no negativo, porque ninguém vence Deus em dar. Exatamente. Ninguém. Eu ia comentar sobre isso, porque é um movimento do dia inteiro com convidados, sem cobrar ingresso. É muita coisa. Muita isso coisa. tem uma responsabilidade. E com o envolvimento também, aqui a gente precisa honrar, com o envolvimento também de muita gente voluntária. Como vocês duas, por exemplo, né? E é um prazer. Como todo o pessoal que está aqui no backstage. Gente que entende o nível do propósito e a grandiosidade da responsabilidade. Porque o resultado, por mais que o processo de construir tudo isso seja extremamente cansativo, desgastante, o resultado é glorioso. Então, o nosso coração está muito grato por iniciarmos isso, por vivermos isso junto com todos, e obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui vivendo isso para verdadeiramente ver vidas restauradas, transformadas, salvas, libertas e tudo isso, que é só Deus que faz. E esse foi o nosso primeiro episódio. Encerramos por aqui com o coração grato, coração cheio, e te convidamos para assistir os próximos episódios.